todos os irmãos aqui presentes. Uma grande satisfação, uma grande alegria poder estar aqui, nesse lugar tão emblemático para nós. Como o pastor já falou, temos muita saudade do pastor Osmar, e estar aqui e poder ver o rosto dele. Mas quando contemplamos cada um de vocês, eu sei que ele continua vivo dentro de cada um de nós. E não só a lembrança do pastor Osmar, mas o espírito que liderou o pastor Osmar. A coisa mais importante é nós conservarmos o espírito que governou o pastor Osmar, que é o espírito de Cristo, o espírito de Brana. Então nós somos gratos e felizes por estar aqui nesta noite. Não viemos com a intenção de pregar, né, pastor? O pastor está perdendo a oportunidade de pregar aqui a primeira vez no final do ano. A gente pode só dar uma palavrinha, né? Mas a gente agradece a confiança do pastor Adriano, né? Agradece a recepção dele aqui conosco, a recepção também da nossa irmã Leila, que nos recebeu aqui com muito amor. A gente agradece. Todos das minha família aqui também. Veio comigo a minha esposa, veio o meu filhinho Natan. Filhinho, a gente chama filhinho, mas está maior que o pai, né? O Davi e o Joe não puderam vir. E também a minha cunhada está conosco também, acho que pela primeira vez aqui, a irmã Rosângela, está ali no fundo. Então nós agradecemos a recepção de todos e é um prazer, uma alegria fazer parte desta família Brana, né? Estamos aqui para estar ombro a ombro com o pastor Adriano, para continuar apoiando a verdade, aquilo que o pastor pregou por tantos anos. Estamos aqui para continuar pregando a mesma coisa. Podemos fazer algum tipo de aplicação aqui, mas tudo já foi pregado pelo pastor Osmar. A luz total da terceira etapa, o pastor Osmar trouxe para nós. E nós temos a incumbência de levar a mesma mensagem, zelar pela mensagem que o pastor Osmar zelou. Amém? Então nós vamos ler aqui a preciosa palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, 25. Diz assim, ou 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sujeita a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Pai querido, queremos nesse instante pedir a tua graça, a tua misericórdia, rogar a ti que venha a estar conosco nesta reunião, Pai, uma reunião especial, onde os teus filhos têm se reunido para te adorar e valorizar a tua palavra, Pai. Estamos aqui porque amamos o domínio da tua palavra na nossa vida. Toma o controle dos nossos lábios que fala, dos ouvidos que ouvem, Pai. Toma o controle dos nossos espíritos para que possamos receber a tua palavra, Pai. Abençoa nossos irmãos através da internet e todos os aqui presentes, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Também trago saudação ao pastor com a igreja daquela igrejinha que está ali em Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, né? É uma igreja irmã desta, é a mesma igreja, é o mesmo espírito, é a mesma mensagem, e também dos irmãos também que estão neste mesmo ministério ali de Jundiapeba, mas que estão conectados também hoje aqui com o tabernáculo de São Joaquim da Barra. Deus abençoe a todos os nossos irmãos através da internet. Amém? Amém. Eu quero ler rapidamente aqui, vou procurar ser bem breve aqui no que a gente pensa em falar aqui,
A mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, o profeta diz assim: então, o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. É impossível que ela não vá. Ó, que coisa! É parte do mistério de Deus. Como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra, deste modo ele revela a sua igreja e a está ressuscitando pela mesma palavra. É uma parte do seu tríplice mistério. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo sendo o corpo, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isto é a cabeça. E a cabeça é revelada e volta com vida eterna. E o corpo deve seguir isto, porque são marido e mulher. Novamente, amém? E enquanto você está fecundado pela mesma palavra, o qual é seu corpo, você tem tomado seu corpo, tornou-se ele. Quando você tomou a palavra, não o credo, a palavra, ó, que coisa. Mais um pouquinho aqui, somente mais esse. Portanto, o corpo não pode reconhecer. Olha, não fale nisto. O corpo, portanto, não pode reconhecer outra liderança a não ser a palavra, porque a cabeça está ligada com o corpo, e a cabeça é a palavra, e é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações, o profeta fala algo forte aqui, denominações, santos, padres e tudo mais, são absolutamente estercos. Há uma só liderança que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa, a palavra. Amém? Olha, esse parágrafo aqui é um parágrafo muito profundo, né? Mas a gente quer falar um pouquinho aqui sobre reconhecendo a liderança do corpo. Reconhecendo a liderança do corpo. Cristo é o cabeça da igreja, tá certo? A igreja é o corpo de Cristo. Assim, Cristo é o cabeça de todo homem que crê na palavra e obedece a Cristo. Assim, o homem é o cabeça de toda mulher. Para Cristo liderar como cabeça a igreja, seu corpo tem que reconhecer sua liderança. Para o marido liderar sua mulher como cabeça, a mulher tem que reconhecer a liderança do marido. Quando o marido tem a liderança do cabeça, Cristo. Amém? A igreja verdadeira está casada com Cristo. Ela, como corpo, só pode ser chamada seu corpo se ela o reconhece como cabeça. Amém? O que prova... Preste atenção, meus irmãos. O que prova que este é meu corpo é que quando eu penso qualquer coisa na minha cabeça, na minha mente, o meu corpo reconhece a liderança e obedece. Se eu pensar e fazer qualquer coisa na minha cabeça, na minha mente, e não haver resposta no meu corpo, há alguma coisa errada com o meu corpo. E qualquer mulher que não ouve seu marido, quando o cabeça do marido é Cristo, e ela não reconhece sua liderança, nem o obedece, esta mulher não é seu corpo. A gente toca no assunto da igreja de Cristo, né? E na mulher e o marido, né? O pastor Osmar, a mensagem do pastor Osmar foi inteiramente da esposa de Cristo, marido e mulher. Ele pregava no espiritual e trazia para o natural, né? Estas coisas nós aprendemos com ele e é a verdade. Uma coisa que fica sempre gravada no meu coração, que o pastor Osmar disse, e que isso deve ser considerado seriamente por cada casal, é que nós, para subirmos no rapto, devemos ser tipo de Cristo e a igreja. Todo homem, toda mulher deve pensar nisso como um casal, ao se relacionar como marido e mulher. Pensar que nós somos tipos de Cristo, temos que ser tipo de Cristo,
para irmos no arrebatamento. Amém? Então, meus irmãos, qualquer igreja que não crê, não reconhece a liderança do cabeça, Cristo, a palavra do dia, essa não é seu corpo. Sua esposa, sua igreja. Veja o que Cristo fez por nós para que ele fosse cabeça da igreja. Porque não adianta o homem querer ser cabeça da mulher se Cristo não é cabeça dele. Para o homem ser cabeça de uma mulher, Cristo tem que ser cabeça do homem. Porque muitas das vezes a mulher não respeita o marido, não o reverencia, porque o próprio não tem Cristo como cabeça dele. Uma mulher que faz qualquer coisa, fala o que pensa para o seu marido, não aceita ser submissa, não respeita o marido, ela é uma descabeçada, ela não tem marido, ela não está casada. É como uma igreja que não respeita a palavra, a Bíblia, certo? Não reconhece a liderança de Cristo, a palavra. Ela fica, quando a palavra diz para ela ficar calada e ela não reconhece, aí 1 Timóteo 11:12, esta mulher não é corpo de Cristo. A mulher, a Bíblia diz, aprenda em silêncio com toda a sujeição. A Bíblia diz, Cristo, não permite, porém, que a mulher ensine. Isto é para a igreja. Nem use de autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Então, uma igreja que não reconhece a liderança de Cristo, a palavra, ela não é corpo de Cristo. É uma igreja descabeçada, não tem a mente de Cristo. Porque a confusão vem, a perversão entra, tanto na igreja como no lar, quando o marido, quando a mulher não reconhece o cabeça marido. Quando a igreja não reconhece o cabeça Cristo, é aí onde a igreja se perverte e é aí onde a mulher se perverte. E quando a mulher se perverte, o marido também está pervertido, porque não é tipo de Cristo e a igreja. Isto é o tipo de Cristo e a igreja. Há uma confusão que pode vir, uma perversão entra quando a igreja, que é mulher, não pode ser liderada por Cristo. E Cristo é o cabeça do pastor, e o pastor é a cabeça da igreja. A igreja reconhece a liderança no cabeça pastor, porque o pastor tem a palavra do dia, Cristo, como cabeça dele. Portanto, não é o pastor que lidera, mas é a mente de Cristo no pastor que lidera a igreja. E a mente de Cristo na igreja reconhece a liderança, ou cabeça, a liderança do corpo. Então, a mulher deve seguir a liderança do cabeça marido. A igreja deve seguir a liderança do cabeça pastor. E o pastor deve seguir a liderança do cabeça Cristo. Amém? Isto é quando há a liderança do Espírito Santo na igreja através do cabeça que é Cristo. Vamos mais um pouquinho aqui. Cristo é o cabeça, a liderança do lar através do marido. Quando o marido o reconhece como seu cabeça. Amém? Porque às vezes o marido quer a submissão da mulher, quer a reverência da mulher, quando na verdade ele não está reverenciando e nem se submetendo a Cristo. Eu não creio que uma mulher que veja Cristo no marido, ela não tenha coragem de se submeter a ele. Então, o marido e a mulher, nós devemos ser sábios, porque se esperamos ir no rapto, devemos ser tipo de Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça da igreja, a liderança da igreja, através do pastor, quando o pastor reconhece a Cristo. Cristo foi e é o cabeça da igreja durante 7 eras. Vamos entrar um pouquinho nas 7 eras da igreja e ver a liderança do corpo em cada mensageiro, para chegarmos até os nossos dias aqui. Vamos ver se a gente abrevia aqui bastante coisa, para nós chegarmos rápido aqui, tá bom? Então, Cristo foi o cabeça da igreja durante 7 eras. Cada mensageiro reconheceu a liderança do cabeça Cristo na palavra do dia. Cada era teve uma igreja, uma família gerada pelo mensageiro do dia, que reconheceu a liderança do corpo, a cabeça, Cristo. Paulo, ele foi o mensageiro da primeira era. Paulo disse que nós tínhamos a mente de Cristo. Paulo foi o cabeça da igreja efesiana, né?
Mas para ele gerar a semente da igreja efesiana, Paulo foi corpo para reconhecer a liderança da cabeça. Porque Deus não usa mulher igreja, ele usa homem, corpo. Então veja, você tem Martim, Lutero, você tem Columba, você tem todos esses homens que foram cabeça, reconhecendo no dia, através da palavra do dia, eles reconheceram a liderança da cabeça. A cabeça ordenou cada mensageiro corpo para gerar dentro da igreja o poder que ela precisava no dia em que ela viveu. Deus, Cristo, sempre teve um corpo, a igreja. A igreja que reconheceu sua liderança. Você prova que é a igreja de Cristo quando você se sujeita à palavra, ao cabeça. Então, o profeta, ele pregando sobre isso, ele dividiu as eras da igreja em 3 partes. Né? Ele falou a era dos mártires, né? A era dos reformadores, e a nossa última era, ele chamou da chamada da noiva. A era dos mártires, você tem Paulo, Martim, Columba, Irineu. A era dos reformadores, você tem Lutero, encabeçou ali, né? Houve vários, Quinox, Calvino, Finney, mas Lutero foi o cabeça que encabeçou o protestantismo. Lutero foi o corpo que Deus usou para reconhecer a liderança do cabeça, Deus, para gerar a família luterana com a semente da santificação. Sabe o que era a semente da justificação? Era Lutero reconhecendo a liderança, o cabeça, Cristo, para gerar naquela igreja justificação, o poder que eles precisavam. O profeta chama isso da sabedoria do homem, para Lutero romper os laços do catolicismo. Então, Lutero, sendo o cabeça da igreja no dia, recebeu a liderança do corpo Cristo, para gerar a família luterana. O profeta chamou, como falei, a terceira etapa disso, a chamada da noiva. Né? Cada mensageiro reconheceu a liderança do corpo. O cabeça, ordenando a semente do dia, a palavra do dia para cada igreja. Cada semente ordenada pela cabeça, como em Gênesis, né? Cada semente ordenada pela cabeça, como ali em Gênesis, tinha potencial dentro dela. Cada semente que a mente, Cristo, ordenou naquele mensageiro do dia, tinha potencial dentro dele para dar à igreja o que ela precisava no dia em que ela viveu. A cabeça, Cristo, ordenou Lutero, o poder de sabedoria. A cabeça, Cristo, ordenou o corpo, Paulo, a palavra pura do leão. A cabeça, Cristo, ordenou ao Wesley, corpo. Wesley era o corpo da santificação. Ele reconheceu a liderança do cabeça, Cristo. E ele deu poder de santificação para a igreja. Porque o profeta diz que em cada era a igreja precisa de uma certa unção, um certo poder. E este poder só pode vir pela liderança da igreja, o cabeça, Cristo, usando um corpo aqui na terra. Toda a igreja, ela é representada em um mensageiro, em um homem. Então veja, foi ordenado pela liderança de Cristo no corpo, Paulo, a semente do leão, a era do leão ali, poder para aquela igreja combater o anticristo. No tempo dos reformadores, você tem, como já falei, né, a sabedoria de Lutero, a era dos reformadores. Lutero era o cabeça da igreja luterana, ele era o corpo. A cabeça, Cristo ordenou ao corpo, Lutero, pés. Os pés começou a se mover através de Lutero. Lutero era o corpo que reconheceu aquele sinal da cabeça. Aí Lutero começou a sair do catolicismo, caminhando para a santificação. Vamos apressar aqui. Então veja, sair do jugo do catolicismo. Cristo, o cabeça, ordenou aos pés, Lutero, o corpo, que movesse para fora do catolicismo. A semente da justificação era aquele poder que a igreja precisava. Cristo ordenou agora as coxas. Wesley é as coxas do corpo do Senhor. Wesley reconheceu a liderança do corpo, fazendo a sua parte,
A igreja wesleyana foi formada pelo corpo Wesley, quando Wesley reconheceu a liderança da palavra do dia, a cabeça. Cristo, o cabeça, também esteve na era pentecostal, ordenando o corpo, William Seymour, a gerar os filhos da família da fé pentecostal. Cada semente da restauração foi gerada pelo comando que o cabeça Cristo deu para o corpo na era pentecostal. Depois disso, o profeta, sabe o que ele fala na mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado? Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas ele disse que depois das línguas pentecostais, depois que a cabeça ordenou que as línguas falassem, através do ministério de William Seymour, subiu para os olhos a era do profeta. E pulando a era dos olhos, porque o profeta diz, depois da era dos olhos, que era os olhos de um profeta, em que a mente ordenou os olhos de um profeta ver tudo aquilo que aconteceu ali para a palavra ser restaurada para esta última igreja. Depois dos olhos de um profeta, você tem a cabeça. Então, chegando aqui no final, quem veio no Monte Pôr do Sol foi a cabeça. A cabeça do corpo. O profeta diz, a mesma cabeça que estava no Oriente está no Ocidente. A liderança do corpo, ele próprio, estava lá no Monte Pôr do Sol. Quem trouxe a cabeça para a terra foi o sétimo anjo, como nós sabemos do parágrafo de almas encarceradas, né? O sétimo selo, o sétimo mensageiro trouxe a cabeça para a terra. A cabeça veio no Monte Pôr do Sol. O mensageiro da sétima era foi levantado para dentro da nuvem para que o cabeça descesse no tabernáculo em Jeffersonville, com os mistérios de toda a Bíblia, a semente dos trovões, na cabeça, no sétimo anjo, Apocalipse 10, é o cabeça. E ali no tabernáculo em Jeffersonville, você tem, não corpo, você tem a cabeça de Deus. William Branham foi a cabeça de Deus. Não adianta pregadores querer deturpar a posição do irmão Branham e dizer que o irmão Branham representa a igreja. O irmão Branham, o ministério dele representou Cristo. O ministério do Filho do Homem, o cabeça. Ali nos Estados Unidos você teve a própria cabeça, o sétimo anjo, revelando os mistérios de toda a Bíblia. A pedra de coroa é a mente de Cristo. A própria liderança do corpo com a semente dos trovões para dar poder para a igreja, poder de rapto. Amém? Então, a mesma cabeça que está no Oriente, Jesus estava no Oriente, mensagem provando sua palavra, está no Ocidente. Então, quem esteve no Ocidente não é corpo, é cabeça. Porque foi o profeta que disse. O mesmo Jesus que esteve no Oriente estava no Ocidente. Ele próprio, diz o irmão Branham. Eu sou o primeiro, Jesus, cabeça. Eu sou o último, a cabeça, alfa. A própria cabeça ali no Ocidente, dentro do tabernáculo Branham. Sabe o que a cabeça estava procurando? Um corpo. A cabeça dentro do tabernáculo Branham estava procurando um corpo. A cabeça estava mandando sinal para ver se o corpo dele reagiria para a semente que ele ia colocar dentro desta última igreja. Eu, cabeça, procurei a semana toda o meu corpo e não encontrei. Alguém que dissesse, eu reconheço a liderança do corpo. Eu vejo a era de Laodiceia que terminou. Eu vejo o cordeiro que saiu do trono. Você não tem um corpo reconhecendo este movimento da cabeça. Alguém que dissesse, eu reconheço a liderança do corpo, eu vejo que a era terminou, eu vejo que o cordeiro saiu do trono, um corpo que pudesse receber a liderança de Apocalipse 10:7, porque Apocalipse 10:7 é a cabeça. Apocalipse 10, do 8 a 11, é o corpo. Cristo, o cabeça, ali na América, foi colocado para fora, na era pentecostal. Da maneira que não houve corpo ali na América para o Filho do Homem. O Filho do Homem não teve onde reclinar sua cabeça ali na América. Porque não tinha esposa, não tinha corpo, não tinha igreja,
não tinha membros de um corpo que pudesse reconhecer a liderança de Apocalipse 10:7. Na América não houve corpo igreja que pudesse reconhecer o chamado do noivo, a cabeça, a liderança do corpo. Mas partindo aqui para o fim, Apocalipse 10 é a cabeça do corpo. A cabeça não gera. O profeta ensina isso na mensagem, também não vai dar tempo de nós lermos aqui, tá bom? Mensagem, a semente é a palavra falada é a semente original. Então veja, a cabeça do homem não gera, o que gera é o corpo do homem. A cabeça do homem ordena o corpo gerar. Assim Cristo é o cabeça da igreja. Ele ordena seu corpo. O quíntuplo de Efésios é o corpo que gera a igreja. Veja, a cabeça ordena, ela é a liderança, a semente ao corpo gerar. Veja, Jesus, lá no Oriente, o cabeça é Jesus. Pedro, quando tu te converteres, confirma, gere os teus irmãos. Andaram com a cabeça, comeram com a cabeça, mas a cabeça precisou partir e a semente vir através do corpo Pedro para dar salvação para a igreja primitiva. Amém? Amém. A cabeça esteve ali nos Estados Unidos, meus irmãos, a cabeça esteve toda a semana ordenando semente. A era terminou para os selos serem abertos. O último eleito entrou para que a coisa fosse revelada. O Cordeiro saiu do trono da intercessão, mas nenhum corpo se moveu. A cabeça diz: eu sei que vocês não estão vendo. Não houve sinal de que havia corpo para receber a cabeça na América. A cabeça procurou a semana toda um corpo, uma igreja, alguém que dissesse: eu vejo, eu reconheço a liderança deste corpo. Até que aqui, agora vamos falar de nós, né? Até que aqui, isso aqui é provado de todas as maneiras que isso aconteceu. Porque nós nunca tivemos um pastor, um missionário, um evangelista, um doutor que pudesse reconhecer o que a cabeça trouxe para nós lá nos Estados Unidos. Mais de 40 anos nós ouvindo só a primeira e segunda etapa. Nunca apareceu um corpo que pudesse gerar em nós, a igreja, a terceira etapa, a semente dos trovões. Aqui, até que aqui, né, em Franca, Brasil. É isso que o povo fica mais escandalizado, né? Pode vir alguma coisa do Brasil? Pode vir alguma coisa boa lá do Brasil? O Brasil é mal falado de todas as maneiras, né? É um estábulo o Brasil, né? É um lugar que as pessoas não gostam, falam mal. Mas pode vir alguma coisa boa aqui do Brasil? Nós vimos, né? Nós fomos como Felipe, né? Venha e veja. Eu vim aqui em Franca e vi. Tá certo? Eu vim, não fiquei sentado lá falando mal. Eu fui e vi. Tá certo? Então, em Franca, alguém que reconheceu o sinal da mente da cabeça Brana. Enquanto a cabeça Brana enviava sinal para o corpo, mostrando que a era tinha que terminar por os selos serem abertos, que o Filho do Homem tinha que manifestar, e que naquela nuvem foi a segunda vinda do Filho do Homem. Cadê o corpo, igreja, para reconhecer a liderança do corpo? Um corpo aqui no Brasil reconheceu, uma igreja, um João, para reconhecer a liderança do corpo, para receber a semente dos trovões. A cabeça disse: vai, João, vai, meu corpo, toma o livrinho, toma a semente dos trovões, do novo nome, gera esta igreja, gera esta família Brana. João, Apocalipse 10, do 8 ao 11, é corpo que reconheceu a liderança da cabeça, Apocalipse 10, 7, e pôde tomar a semente dos trovões, o livrinho aberto, e profetizar, gerar uma igreja que crê que os selos foram abertos, que a era terminou, que Cristo tem novo nome. Cristo gerou esta igreja com um novo nome, por isso ela se chama Família Brana. Por isso Apocalipse 10
é a cabeça, a mente, de todos os mistérios que ordenou, Apocalipse 10, do 8 ao 11, meu corpo, gere esta igreja. E hoje, cada pastor que é cabeça de uma igreja tem que ter esta cabeça que é Cristo. Cada pastor, tem um pastor aí que se escandalizou, que eu falei que todos nós somos João, pastor. Ele se escandalizou e estão dizendo que a gente quer tomar o lugar do pastor Osmar, só porque eu disse que todo pastor é João, que toda a igreja é João. Mas veja, João teve que ter um João, um corpo João, para reconhecer a liderança da cabeça, Apocalipse 10, 7. Tomar, receber, por sinal da mente de Cristo, a semente dos trovões e gerar a família Brana. A família Brana é a única que tem poder de transformação. É a única que abrigou a semente dos trovões. Sem a semente dos trovões, ninguém sobe. Cada pastor hoje é responsável de tomar a mesma semente, o mesmo livrinho que João tomou e gerar uma igreja com poder de transformação. Cada pastor hoje reconhece a liderança do corpo, Apocalipse 10, 7, para gerar uma família que tem poder. Porque o que a cabeça veio trazer, gerar, foi poder de transformação. E poder de transformação é 7 trovões. E 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. E nós não tínhamos isso até o ano 2000. Depois do ano 2000, a cabeça encontrou um corpo, João. Depois do ano 2000, Apocalipse 10, do 1 ao 7, encontrou Apocalipse 10, do 8 ao 11. Para usar este corpo, João, e gerar uma igreja com poder de transladação. Amém? Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus.